Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E o primeiro tipo de ação que o investidor deve ter na carteira é de empresas de crescimento rápido. Só que aqui há alguns detalhes muito importantes a se levar em consideração, porque se você comprar a empresa muito cedo, pode correr o risco de ela não dar certo e você perder a sua grana. Agora, se você comprar muito tarde, o crescimento já vai ter passado e você vai estar comprando uma empresa de baixo crescimento, podendo inclusive perder dinheiro, já que ela pode começar a cair depois que o mercado perceber que a empresa não vai continuar crescendo tanto. Foi inclusive o que começou a acontecer com a Netflix. Ela sempre cresceu muito, mas quem comprou as suas ações em 2022 chegou tarde demais. O surgimento de tantos bons concorrentes fez a empresa perder 200 mil assinantes num trimestre que projetava ter um saldo positivo de 2,5 milhões. O resultado, claro, foi uma queda de 40%. Isso não significa, porém, que empresas de crescimento lento não devam estar na sua carteira, porque apesar de elas não terem tanto espaço para uma forte expansão nos seus negócios, elas costumam ter uma receita mais previsível e não precisam ficar se reinventando, porque já tem ali uma grande base de clientes fiel. Geralmente essas empresas trazem mais previsibilidade e proteção para sua carteira, porque ao invés de reinvestir o dinheiro que ganha nela mesma, correndo riscos, ela distribui seus lucros em formato de dividendos e fica ali numa zona de conforto. Aqui no Brasil, empresas que se encaixam nisso são algumas dos setores de energia, como EDP e Taesa, de telecomunicações, como a Vivo, e também alguns bancões, como Itaú e Banco do Brasil. Oh, sim, claro. No vídeo de hoje você vai conhecer mais 4 tipos de ações que, segundo o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, todo investidor deve ter na carteira. Só que antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! Para ter um grande retorno nos investimentos, não basta estudar um ativo, mas se é a hora de comprar. Por exemplo, quando falamos em ações, nós não podemos fazer nenhuma compra antes de projetar o fluxo de caixa futuro de uma empresa e trazer a valor presente para calcular o preço justo. Para muitos eu falei grego agora, porque entender e fazer isso toda hora vai te custar abrir mão de um tempo que poderia ser utilizado para ganhar dinheiro, que é o que você sabe fazer de melhor. E é por isso que os únicos que ficam acima da média constantemente são aqueles que trabalham no mercado financeiro. Como não é o seu caso, eu sei que ter uma estratégia personalizada e feita de maneira artesanal para você seguir, como uma receitinha de bolo, não tem preço. Por isso, eu criei uma oportunidade que nenhum outro grande youtuber de finanças vai te dar. Uma mentoria particular para que você melhore sua performance, consiga viver de renda e nunca mais tenha resultados abaixo da média de mercado. Então clique no primeiro link aqui da descrição e agende uma reunião estratégica gratuita com a gente, porque em apenas 5 encontros online você verá um salto nas suas finanças. Bom, turma, a terceira categoria que todo investidor deveria ter na carteira é de empresas confiáveis. Elas têm umas características bem parecidas com as empresas de crescimento lento, que crescem até 5% ao ano, só que estas daqui costumam ter um crescimento um pouco maior, em torno de 6 a 10%. Além disso, em momentos de crise, essas empresas confiáveis, elas tendem a se comportar de maneira mais defensiva, porque apesar de sim sofrerem no curto prazo, elas se recuperam bem por estarem super consolidadas em seu mercado. Um exemplo que o Peter Lynch gosta de citar é a Coca-Cola, porque não importa a crise que apareça, a Coca-Cola é uma empresa que dificilmente vai deixar de existir, sacou? É claro! Esse tipo de empresa também costuma distribuir dividendos, mas não tanto quanto as empresas de crescimento lento. Afinal, as confiáveis reinvestem uma parte maior de sua receita nelas mesmas para crescerem. Já as empresas de crescimento lento, não. Elas usam parte do caixa apenas para manter ali as suas operações e para captar alguns clientes sem muita agressividade.
Só que, de novo, é importante se atentar ao ciclo da empresa, porque essas definições mudam sempre. Um dia, empresas confiáveis foram empresas de alto crescimento, que não pagavam nenhum dividendo, e um dia elas vão se tornar empresas de crescimento lento que pagam muito mais dividendos do que pagam hoje. Então é importante você acompanhar mensalmente os seus investimentos, tendo sempre um pensamento de longo prazo, ao invés de apenas comprar algumas ações e largar. A partir daqui, atenção, hein? Nós temos tipos de empresas que podem apresentar um resultado incrível, mas que podem ser arriscadas demais para investidores iniciantes ou mais conservadores que queiram apenas levar ali as suas ações para o longo prazo. Tá bom? O quarto tipo de empresa são as cíclicas, ou seja, aquelas que se valorizam ou se desvalorizam conforme os ciclos de mercado que estão inseridas. Exemplos de empresas assim na nossa bolsa são aquelas de commodities, como a Vale. Comprá-la é quase comprar um ETF de minério, porque quem compra e vende a Vale nos momentos certos consegue surfar muito bem nos ciclos de alta e de baixa. Outro exemplo de empresa é a Suzano Papel e Celulose, que costuma apresentar bons resultados quando a economia brasileira está bem, mas resultados ruins quando a economia está fragilizada. Novamente, um fator que impacta muito nisso são as commodities, então se o Brasil está exportando muito, ela se beneficia. Porém, se a economia está fragilizada, a empresa costuma apresentar resultados mais fracos e isso reflete na cotação das ações. O quinto tipo de empresa são empresas em recuperação, e aqui é necessário ter muita cautela, porque o Peter Lynch, o autor que eu citei no começo do vídeo, é americano. E naturalmente ele está muito mais acostumado a ver empresas passando por uma boa recuperação do que nós. Eu digo isso porque os Estados Unidos têm uma economia muito mais liberal, madura, sólida e fértil para empreendedores do que a gente tem aqui. No Brasil, se uma empresa passa de 2 anos de existência, puxa, já é uma vitória absurda, porque aqui é muito mais difícil empreender. E se uma empresa quebra, desquebrar a empresa se torna um desafio não é nem dobrado, triplicado. Um exemplo disso é a Oi. Depois de uma gestão desastrosa, envolvimento em escândalos de corrupção e o acúmulo de uma dívida impagável, a Oi despencou de uma forma absurda. Porém, depois de uma mudança na gestão, virou alvo de investimento de várias pessoas que acreditam que ela vai conseguir se recuperar, já que uma série de leis envolvendo telecomunicações e recuperação judicial foram aprovadas. Eu mesmo tive um bom retorno com o Oi lá para 2020 e 2021, mas logo em seguida vendi as minhas ações por entender que uma empresa falida não conseguiria se recuperar tão fácil num cenário como o do Brasil, é praticamente uma utopia. E no final eu fiz bem, porque apesar de picos no meio do caminho, ela seguiu a sua tendência de queda. Ainda assim, existem casos de empresas brasileiras que passaram por um processo vitorioso de recuperação, e um exemplo muito legal é a Magazine Luiza, que quase faliu em 2020 com o momento que o Brasil estava passando, com a crise do governo Dilma, acumulou um monte de dívidas, o consumo das pessoas caiu. Porém, ela conseguiu se reinventar, comprou várias empresas de tecnologia e acertou muito no digital, saindo de uma empresa de recuperação, se tornando uma empresa de crescimento rápido no meio do caminho, mas acabou se provando cíclica com a crise da economia pós-Covid. E aí, fazendo referência ao antigo Marcelo Rezende, é aí que eu te pergunto, meu irmão, será que é o momento de encarar a Magalu como uma empresa de recuperação de novo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Por fim, turma, nós temos as empresas spin-offs. No livro, o Peter Lynch chama esse tipo de empresa como asset plays, mas a gente resolveu usar aqui o termo spin-offs, que são aqueles filmes ou séries que derivam de outros filmes e séries, saca? Que partilham ali do mesmo universo. Por exemplo, a série Breaking Bad, de 2008, gerou a série Better Call Saul, de 2015. A saga Harry Potter gerou a saga dos Animais Fantásticos. O filme Meu Malvado Favorito, de 2010, gerou o filme dos Minions, em 2015, que inclusive rendeu mais bilheteria. E nos investimentos, isso também acontece. Por exemplo, o grupo Pão de Açúcar é uma rede com várias empresas, e ela fez uma cisão, ou seja, ela se separou de uma das suas empresas, a Açaí, que estreou na bolsa em março de 2021.
E enquanto as ações do Pão de Açúcar caíram naquele momento cerca de 60%, o estreante Açaí fechou aquele mês com mais de 400% de valorização, se recuperando bem inclusive depois da pandemia. Spin-offs como esses são oportunidades muito interessantes de multiplicação do patrimônio no curto e médio prazo, só que, claro, eles apresentam um maior risco também. Então, se você é do tipo de investidor que busca movimentar mais a sua carteira, procurando sempre comprar na baixa e vender na alta, vale a pena ficar de olho nisso, por mais que aconteça bem de vez em quando, porque o mercado sempre tem dificuldade de mensurar quanto vale uma empresa que nasceu de outra empresa. E eles acabam precificando essa empresa nova muito barato no começo. Só que logo isso, óbvio, se reajusta e a empresa sobe. Foi o que aconteceu também em 2016 com a Gafisa e a Tenda. A Gafisa era uma empresa de construção civil que passava por alguns problemas e resolveu se separar da Tenda, que abriu capital na bolsa em seguida. Apesar de ter sofrido muito desde a pandemia, quem comprou Tenda no início e soube aproveitar o ciclo de alta, poxa, se deu super bem. Mas enfim, me diz aí o que você achou desses 6 tipos de ações e comenta aqui embaixo em qual tipo de ação você investe, qual você prefere. E claro, se esse vídeo aqui agregou valor ou informação a você de alguma forma, compartilhe com a primeira pessoa que passou pela sua cabeça ou com algum amigo que também investe na bolsa, tá? Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.